Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Muito bem, estamos aqui diretamente do Terteiro, esse seminário que une arte e autismo, né? Que aproxima os autistas, que destaca a habilidade que eles têm, potencialidade. Está sendo muito incrível participar aqui desse evento. Fica aqui também o meu agradecimento para o IEPSIS, que é um grande apoiador aqui do canal. É um instituto de capacitação de pais, de profissionais, do Dr. Paulo Liberales, Emília Gama. E tem cursos, assim, curtinhos, pontuais, valores super acessíveis, cursos mais densos, pós-graduação. E o Outspod tem cupom de 10% de desconto no valor de todos os cursos livres e também da pós-graduação em análise de comportamento. Dá uma olhadinha sobre o IEPSIS. É isso, pessoal. Não deixem de conferir na plataforma, né? Deem uma olhadinha que vale muito a pena. Vamos para o nosso bate-papo de hoje, né? Temos aqui 3 mães na mesa para conversar sobre a maternidade e falar sobre a preparação do autista para a adolescência. Porque aqui, como uma delas disse aqui, temos 3 gerações, né? Então, histórias diferentes que nós vivenciamos, mas com um ponto em comum que a gente quer aqui destacar para vocês, tá? Recebam com muito carinho as minhas convidadas. Não, porque tá inusitado demais isso aqui. Vocês não estão entendendo o tanto que tá aleatório este rolê, entendeu? Recebam a Adele do perfil Autismos e Carla Bertin do Autismo Legal. Uma salva de palmas! Você tá aqui por livre e espontânea vontade? Não. Jamais, sob pressão. né? Sobre muita pressão. Né? E eu te agradeço, Carla, por esta pressão aqui. Ela foi literalmente intimada. Você vai gravar um podcast comigo, com a Mirella, vamos lá. Que você tem muita coisa pra falar. Posso? Cara, muito, eu né? amo a Adele. Conheço a Adele há muito tempo e é uma das mães que eu mais me inspira, porque a Adele é daquelas que nem a gente, que arregaça a manga e vai pra cima. A Adele é minha base de informações. E eu contei pra vocês, vou contar pra todo mundo que tá assistindo. Às vezes eu mando mensagem pra Adele. Adele, eu tô tentando lembrar qual livro que fala tal coisa, que dão esse exemplo, não sei o quê. Dá uns 15 minutos, a Adele tem o livro na mão já. Carla, tá o livro é aqui, tudo. Então, assim, essa generosidade da Adele, do perfil, tamanho que ela tem, de estar acompanhando todo mundo, de estar sendo super gentil, ela divide o conhecimento e muita gente não tem a menor ideia quem é a Dona Adele. Exato. Né? Então aí é uma tá. mega oportunidade de mostrar para as pessoas. É, porque ela compartilha, mas não mostra este rostinho. E eu estou expondo aqui, vamos mandar pra Globo pra gravar a cara da Adele, porque agora todo mundo vai saber quem é que tá por trás do perfil Autismos, que é um perfil muito forte na nossa comunidade. A gente conhece a Letícia, né? Sim, a Letícia todo mundo conhece, artista que inclusive arrebentou aqui, vendeu quadros, né? Foi. Muito legal. Mas a Adele não. Faz questão de ficar no anonimato. Mas a Adele, olha, eu me metendo na sua entrevista. Por quê? Mas tudo bem, Carla também tá em casa. Vai. Adele, você tem tanta coisa que você conta da história da Letícia, porque a Adele recebeu o diagnóstico há 17 anos atrás da Letícia. Ela tinha 2 anos e meio quando ela recebeu o diagnóstico, mas a neuro, ela não... De cara, ela não disse pra gente que ela era autista. Ela encaminhou a Letícia para as terapias. E aí foi trabalhando a Letícia, foi trabalhando a família para poder receber o nome, o autismo, né? Então, assim, se me perguntarem como você se sentiu, eu não sei, eu não me lembro. A única coisa que eu lembro é que eu tinha que fazer alguma coisa, né, pela minha filha. E nós em casa optamos por
um trabalhar, o outro ficar com ela, como a Carla falou, a família tá sempre junto da criança, do adolescente, do adulto hoje, e a Letícia hoje, ela é uma menina, ela é muito boa, ela tem amadurecido no tempinho dela, do jeito dela, mas ela tem conquistado muitas coisas e muitas pessoas. A Letícia já tá com 19 anos e ela terminou Não, o ela ensino... tem 17. 17, desculpa. Isso. Ela acabou o ensino médio agora. Você já pensou? Que demais. E aí? Esse dia ela ter Não, e terminado. assim, pra gente é super tranquilo, porque a gente já tava na cabeça de que ela não precisa fazer um vestibular, ela não consegue ainda, né? Se lá com 20 anos ela tiver uma maturidade, quiser fazer alguma coisa, ela vai fazer. Mas agora não, porque o que ela vai fazer numa faculdade se ela não tem a dimensão de saber para que é que serve aquilo? Não. Ela é feliz com os desenhos dela, ela tem facilidade com línguas, então ela vai fazer um curso de inglês, ela tem todo um apoio da família e das terapeutas dela, que sempre se prontificam em ir na escola, em ir no curso de inglês, em ir na natação, em explicar como a Letícia funciona. E eu acho que é por isso que tudo dá certo. Não é? E por que será que a gente aprende com ela, né? Não é? Por Não que é será? incrível isso? É muito, é uma lição mesmo. Eu fico muito feliz de você estar aqui para falar, porque muitas mães sentem essa angústia, porque de novo, né, do que tem da cartilha, do que tem que ser feito, todas essas etapas. Mas precisa? Mas por quê, né? Tem que ter um porquê. Então, por que que a Letícia iria num momento desse, nessa fase para a faculdade? Isso faz algum sentido para ela hoje? Não faz, né? E a gente tem que aceitar essas diferenças e respeitar e buscar outros caminhos, né? Então, a arte dela, ela vai ter mais tempo para essa arte dela também. Cara, ela é muito artista mesmo, né? Porque assim, gente, aqui, o pessoal que tá aqui, a gente não tá fazendo favor, não. Quando eu digo para vocês olharem os trabalhos dessas pessoas, são talentosos mesmo. Ela tem um traço nos desenhos dela, porque ela ela tem identidade. Isso. Né? Ela tem identidade na arte dela. A gente vê uma arte e fala, essa é a Letícia. É da Letícia. Que fantástico isso. A Grazi disse que ela tem um traço para ser cartunista, né? Ela constrói, ela tem o traço dela, ela realmente... Ela é muito boa no que ela faz, e nós, como pais, a gente sempre incentivou. Nunca disse, não vai desenhar. Não, vai desenhar sim, porque é o que você gosta, e aquilo ali deixa ela feliz. Ela mesma fala disso, que autorregula ela e a deixa feliz. Então, a gente nunca podou, muito pelo contrário, né? Conhecemos a Grazi na pandemia, e daí, então, a Grazi trouxe novos olhares, porque a Letícia, ela só gostava de monstrinhos. E hoje em dia, não. A Letícia faz muita coisa que a Grazi propõe para ela. E a Grazi, ela abriu portas para a Letícia e para muitos artistas, né? O Tearteiro está sendo, assim, incrível. E é muito legal isso. Eu fico muito feliz. Então, você vê a Letícia, quando você vê uma obra dela hoje, não vi esses desenhos iniciais que ela fez, mas passa uma maturidade nesses desenhos, né? Então, por isso que a gente, né, isso de autismo não tem cara, não tem mesmo, porque você vê as dificuldades que ela tem, essa inocência que ela tem, né, aquela a pureza, porque então não tem essa malícia, mas aí então nessa parte é uma maturidade, porque assim, é de profissional. É muito legal, né? Eu acho incrível. É acho demais lindo. Isso. Mas sabe, Mirella, o que eu acho muito legal é que hoje em dia a gente vê todo esse desenvolvimento da Letícia, do Nicolas, da Jessi, do Gabriel e de tantos outros que estão aqui apresentando muitas formas deles se expressarem. Mas nem sempre foi tão simples assim.
foi um caminho longo até você chegar nesse ponto de descobrir o que eles gostam, de incentivar aquilo que é uma habilidade natural deles, de abrir possibilidades. E acho que é nesse ponto de intersecção que todas nós nos encontramos, né? Porque nós temos fases diferentes dos nossos filhos receberam diagnósticos em momentos diferentes. Eu fico arrepiada, porque tem um ponto em tudo isso. A Letícia tem 17 anos, Gabriel tem 12, o seu Arthur tá com 6 anos. O que tudo isso, né? O que eles têm em comum além do diagnóstico do autismo? A gente não pode se esquecer que para a Letícia chegar onde ela chegou agora, teve muito caminho percorrido por você, pelo seu marido, pelos terapeutas, óbvio. Mas se vocês não tivessem se envolvido no desenvolvimento da Letícia, ela estaria onde ela chegou hoje em dia? Não, não estaria. Nós sempre fomos uma família que fez e continua fazendo o que os terapeutas nos dão para fazer como dever de casa. Porque não é só na terapia. 1 hora de terapia não vai fazer diferença na vida de ninguém, né? Então, eu costumo dizer que as terapeutas da Letícia são fora da caixinha. Porque elas brigam. Uma delas chegou pra mim e disse, perde ela no supermercado. Eu disse, como assim? Você pensou? Perde ela pra ver se ela vai se achar. E a mãe, doida também, foi lá e perdeu a menina no supermercado. Quase enlouqueço, mas deu certo. Ela me achou, né? Ela te achou. Então, assim, a gente topa meio que as loucuras das terapeutas, porque o mundo é isso, né? Tem que aprender, não tem outra coisa pra fazer. Tem que expor, né? Tem que expor. É que eu acho que às vezes... Tem que preparar, né? Que às vezes a gente esquece. Quando a gente tem criança pequena, Mirella, a gente às vezes esquece que eles crescem, né? E é inevitável, eles crescem, né, Adele? Eles crescem, a gente precisa preparar para a adolescência, né? O Arthur hoje tem que estar sendo preparado para a adolescência. O Gabriel teve que começar a ser preparado pequeno e a gente continua preparando. Eu falo que para mim a fase mais assustadora é a adolescência, né? A Letícia hoje em dia está assim porque ela foi preparada para isso. E quem faz toda a diferença? Nós pais. As famílias, Não né? dá pra gente imaginar e jogar toda a responsabilidade na mão dos terapeutas. Eles têm conhecimento técnico, científico de tudo, mas a gente precisa se envolver. Porque se a gente não faz nada, chega aqui, a Letícia não estaria onde ela está, o Gabriel não estaria, onde está o Arthur não chegaria onde ele pode chegar. Agora, posso perguntar pra você? Pode. Vamos jogar 10 anos pra frente. O que você imagina que o Arthur faria? Daqui 10 anos, onde o Arthur estaria? O que ele estaria fazendo? Já pensou? Não é que eu não pensei. Eu não sei. Isso me deixa aflita, né? Eu não sei. Quando a Letícia tinha... Mas isso também me deixava, sabe, Mirella? Mas a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. A verdade é essa. É construir todo dia um pouquinho de cada coisa. É ensinar todo dia. Não começa a chorar não, porque senão eu vou chorar também. A gente vai chorar junto. Mas você imaginava, Deli, quando a Letícia tinha 3, 4 anos, você imaginava que a Letícia eu também onde tinha chegou? essa mesma angústia. Todas nós temos. A gente não sabe, entende? A gente pode ter filhos de idades diferentes, a gente recebeu o diagnóstico em gerações diferentes, mas a gente não sabe qual é o futuro dos nossos filhos. Quando o Gabriel recebeu o diagnóstico, eu nunca imaginei que um dia ele, sei lá, não sabia se ele ia ter amigo na escola, se ele ia ser alfabetizado, né? Hoje ele estava passeando aqui, sozinho. Gente, ele gravou com você, eu nem estava do lado, não tenho a menor ideia do que ele gravou. Mas a gente não imagina. Eu imagino, o Gabriel adora me sacanear. A gente não sabe. Mas a nossa incerteza do futuro não pode servir de desculpa para que a gente não faça nada. Não é? Esse medo continua presente. Você imagina 10 anos pra frente? Continua, mas a gente tem que viver um dia de cada vez. É todo dia ensinar alguma coisa. Um pouquinho. Que aí vai construindo, e aí vai dando certo.
Tem dia que não dá certo. Exatamente. Tem que semana tá tudo que não dá bem. certo e tudo bem, aquela passa e você respira e entra numa próxima. Procura ajuda, busca livros, entra em canais que trazem informação, entra em sites que trazem informação, em perfis, né? Não dá pra gente ficar parado. Não pode, né? Muitas vezes, quando eu fico tentando dizer para as mães, né, de terapia intensiva, na verdade, de estimulação intensiva, o quanto precisa ser intensivo. Então, eu escuto bastante, né? Para você é fácil. Porque você tem dinheiro. Porque você tem dinheiro. Eu devo ter muita cara de rica. Eu queria, olha, inxalá, não é que eu falava inxalá de trazer dinheiro. Eu tô soltando, assim, pro universo. Vai que volta, Vai né? que volta, Mas, né? Mirella, assim, a terapia intensiva não é a terapia do terapeuta, é a terapia de dentro de casa. É isso que as pessoas não entendem. Essa terapia intensiva, ela só é possível para qualquer um, ou pro pobre, ou pro rico, ou pro milionário. Se contar o período de casa, o período Isso. de família. É tempo. A intensidade, ela só se dá aí, Exatamente. né? Mas é porque eu trabalho o dia inteiro. Tá, mas você põe... Ela acorda, o seu filho acorda, ele almoça, ele janta, ele vai tomar banho, vai dormir. Exato. Cara, a gente vai tudo entendendo isso, que tudo é possibilidade tudo. de estimular. Estimulação, né? você bota busca. pra tomar banho. Isso. Em vez de lavar a criança e ela ficar paradinha, ela entra no chuveiro, dá um sabonete pra ela e pra você. Vamos lavar a barriga da mamãe. Cadê a sua barriga? Gente, você tá ensinando parte do corpo. Tantas Você tá ensinando. coisas. Agora a cabeça. Cadê a sua cabeça? A criança não conseguiu, pega a mãozinha dela e leva. Cabeça, a cabeça do Arthur. A cabeça. Entende? A gente vai isso, percebendo né? isso. É Poxa, isso. vira chave. Todo o nosso estudo sobre, né, é para que a gente aplique na nossa vida. Não é sala de terapia, não é sentar com seu filho e fazer uma maquete e montar um negócio, não é naquela isso. época, na minha, eu não sabia disso, não. Hoje em dia, as mães têm muito mais recurso e pessoas que falam gratuitamente, ensinam e podem fazer. Na minha época, não tinha, não. Né? Então, assim, hoje as coisas estão muito mais fáceis. Aquelas mães que querem aprender, as famílias que querem que os filhos evoluem. Gente, a internet tem muita coisa boa. Mas sabe o que não tem na internet? É mãe que senta no chão pra brincar. Isso é verdade. É gente que abre mão de repente, uma casa mais arrumada pra Isso. ajudar a Isso estimulação é do verdade. filho. É gente que abre mão de, sei lá, sair com os amigos que abre mão de um sono num domingo à tarde pra trazer um amiguinho pra casa pra brincar com seu filho, porque ele não leva jeito pra brincar com os outros. É isso, percebe? Era isso que a gente tava falando antes, né? É isso. Nós temos momentos diferentes, desenvolvimentos diferentes dos nossos filhos, mas uma coisa não muda. Pode ter nada de informação, pode ter muita informação. Na minha época tinha pouco, mas uma coisa não muda. Quem precisa se mexer é a gente. Deixando claro que a gente não está dizendo que terapeuta não tem o seu papel. É essencial. Não, o que seria da vida dos nossos filhos sem são os terapeutas? insubstituíveis. Mas a gente tem a nossa responsabilidade muito pesada. Isso, cada um tem o seu papel e é insubstituível. Você pode ter o melhor terapeuta, o melhor médico, a melhor equipe, Master Blaster. Não te desonera do seu, né? E não tem como a gente aliviar para as mães. Gente, é o nosso papel esse, né? Assim, queria que fosse mais leve, queria... Mas é isso, a gente tem esse dever. E se você não fizer, então ainda, por N motivos que seja, porque não pode, porque não dá, enfim, qual seja o seu motivo. Mas tem que ter a clareza do do impacto que isso tem. Sabe uma coisa legal que eu fiquei pensando aqui também? Muitas vezes, quando os nossos filhos estão crescendo, nós pais temos muita dificuldade em permitir que eles cresçam. Ai, mas ele é meu bebezinho, ele é o bebê da mamãe pra sempre. Ele é tão, ele tem tanta dificuldade, ela tem Meu tanta marido, dificuldade. Meu ele bebê. tenta, ele poda a Letícia em algumas coisas. Eu disse, deixa a menina fazer sozinha. Eu também sou da turma do deixa. Vai Deixa, entender? deixa. Então, Às vezes a gente tem vontade de pegar no colo e guardar filho numa caixinha, mas não A dá gente- pra guardar na isso. caixinha e eles crescem e não cabem no colo, né? Acho que esse lance da gente permitir que eles cresçam e deixem de ser os nossos bebês faz muita diferença. Foi difícil pra você enxergar, porque a Letícia hoje em dia é uma mulher.
Foi difícil pra você enxergar essa mulher? Não, eu sempre fui aquela mãe que jogou ela pro mundo, né? Então, assim, eu acho que pro pai é muito mais difícil do que pra mim, porque, por exemplo, ela sai com os colegas da escola, já são 9 horas, que hora que a Letícia vai chegar? Deixar a menina te ligar. Ela vai com o terapeuta junto ou ela vai com os amigos? Com os amigos e também só com a terapeuta acompanhando uma turminha, um grupozinho das terapias. Mas alguns colegas da escola combinam e levam ela e olham e cuidam e ela vai junto. Assim, sozinha. Hoje em dia eu não tenho mais medo, né? Tem a filha de uma das terapeutas, que é terapeuta dela desde os 3 anos de idade, tem a mesma idade. Uma tem 19 e a outra tem 17. Então, a Sofia já sabe como lidar com ela, a mãe orienta, eu oriento, e aí a Sofia leva, e quando acontece alguma coisa, ela pergunta, e ela ajuda, e tá tudo bem. E elas passam 2, 3, 4 horas fora de casa, só me ligam pra ir pegar. Acho perfeito que a mãe fique em casa descansando. Você já pensou seu filho passeando e você assistindo Netflix em casa? Eu sou da turma do deixa também, sabe? Porque meu marido também tem muita dificuldade, muita. E eu tenho uma família que ajuda e sempre apoiou muito, e bastante pessoas. E todo mundo tende a facilitar muito pro Arthur. Deixa, né? Aquela coisa assim. Ele é pequenininho, ele... Né? Então, eu acabo... Tá. Sinais aqui do Juninho. Aqui falando. Só falta aprender Libras agora, né? Isso. Então, eu sempre me senti... Eu acabo sendo muito sargentona, muito generalzona. Eu exijo muito do Arthur. E, às vezes, eu peco pelo excesso. Do quanto eu não facilito pra ele. Eu não facilito pra ele, né? E ele, assim, que nem hoje, né? Hoje teve uma... Eu vou chorar, né? Teve uma apresentação da escola, né? E eu não pude estar lá. Então, nossa, isso acabou comigo. Porque meu filho tem dificuldade com música. E até, assim, pra aparecer, falar assim, ele até que nem tanto. Mas música é um negócio que é desafiador pra ele. E porque ele tem processamento auditivo de alguns timbres, né? Enfim, então... E faz tempo que eu tô incentivando, tentando trazer a música em algum contexto. Então, a videogame e joguinhos possibilitaram, porque ele tolerava aquela musiquinha do jogo. Sonoras. Comecei a tentar buscar essas trilhas, fazer uma lista. No piano, as trilhas sonoras. Eu comecei a buscar e pôr no Spotify, eu punha no carro, como quem não quer nada, e aí ele associava aquela música, foi despertando um interesse, fui conseguindo, né? Então, ele gosta muito de bichos, eu entro no TikTok com ele pra pôr, sei lá, cachorros, golden, o coelhinho. E aí tem musiquinhas. E ele tá interessado no vídeo, então aí ele fica. Ele vai sendo exposto a. E aí esse ano teve a festa junina da escola e ele se apresentou, ensaiou toda a coreografia cantando, né? E foi. Não, eu quase morri do meio. Olha, nem sei. E aí hoje ia ter uma apresentação lá no teatro. Eram 3 músicas que as crianças iam cantar e tocar uns instrumentos. E aí, bom, fui preparar o Arthur pra ir sem mim, sem eu e seu pai. O marido tá aqui, né? E aí, minha mãe e meu pai, que levaram ele, conversei com a professora, falei com os amigos, os amiguinhos dele, a mãe dos amigos, todo mundo, né? Todo mundo. E falei pra ele que ia ser transmitido ao vivo pra mim, que eu ia ver daqui, que eu ia colocar na TV, que eu ia ver ele se apresentando e que ele podia saber que eu estava assistindo ele e tal. Mas a hora que chegou, ele falou que ia, combinou. Ele chorou muito quando eu disse que eu não estaria lá. Então eu não vou, então eu não quero. Eu não gosto, ele fala assim, eu não gosto de fazer coisa diferente sem a minha mãe. Porque eu sempre faço essas exposições do diferente, né? Eu sempre vou usando. Então, um passo a mais, tá desconfortável, eu sei, mas eu tô com você. Então, vamos lá, né? E aí, bom, ele não foi. Chegou lá na frente da escola, começou a chorar muito e tal. E aí eu falei com ele, falei, filho, por que você não quis ir? Você não estava aqui, mamãe, aí eu não quis ir. Falei, tudo bem, tá? Tudo bem, não tem problema você não ter ido. Outras pessoas também não vão, e, né? É isso, filho, tudo bem. Às vezes é controlar a nossa frustração. Não, porque assim, eu ainda eu fui ficando tão assim dele chorando, que eu falei, cara, eu vou desmarcar o terteiro. Tipo, não dá, sem chance, né? E aí minha mãe, Mirella,
Não, Tá tudo você bem, tem eu tô que aqui. ir. Mito tá falando isso aí, desculpe interromper, mas é interessante. A Letícia teve uma época, quando ela era pequena, que teve uma apresentação na escola, né? Ela fez eu comprar roupa, ela participou dos ensaios. No dia, não teve o cacete que fizesse. Ela vestia a roupa e ia pro ensaio. A mãe ficou pra morrer. E aí ela... Né, aí. Nem É aí. isso, E né? tá tudo bem. A gente tem que... são as nossas expectativas também, a gente tem que aprender a lidar. A minha mãe ainda falava assim, filha... eu tenho uma irmã mais nova, 6 anos mais nova que eu. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito, eram funcionários do Banco do Brasil. Não tinha horário pra nada. Então, eu fiquei cuidando muito da minha irmã. Inclusive, eu ia nas reuniões de pais e mestres na escola pra Com esse ouvir da minha tamanho irmã. todo, com você esse ia na tamanho reunião todo. de pais e mestres. E eu impunha muito respeito pra ouvir e depois contar pra minha mãe e tal. E aí, a minha mãe me falou assim, filha... Quantas vezes teve... Ela falou assim, você eu consegui acompanhar mais, mas a sua irmã, quantas vezes teve apresentações na escola e eu era a única mãe que não podia ir, eu não podia sair do banco. E nem seu pai, que minha mãe e meu pai bancários. Uhum. E aí, às vezes, você estava em aula, às vezes você tinha prova, então nem você dava certo de mandar pra lá. E ela ficava me procurando, né? E ela dizia assim, mas mamãe, eu te procurei. Ela, mas eu tava lá no fundo, né? Mas eu vi você, que não sei o que, nananã. Eu falei, você não tem noção quantas vezes eu chorei por conta disso. Fui uns 3 anos seguidos enganando a tua irmã, falando que eu tava lá no fundão, mas que eu tava assistindo tudo e tal. Eu falei assim, filho, isso faz parte da vida, né? Então, é isso. Perfeito. É Isso é isso. sabedoria, entende? A gente aceitar que nós não conseguimos resolver tudo. A gente lidar com as nossas próprias frustrações e entender que nem sempre dá tudo certo. Isso, e que não Você estaremos o pode tempo se- inteiro. Você pode se programar, você pode fazer o seu melhor, não significa que porque você preparou o Arthur para que vai dar certo a apresentação. Às vezes a gente não consegue resolver. Isso. E isso não é motivo pra gente desistir. Então não vou fazer mais nada porque eu não consigo, porque a culpa pode ser muito perigosa. Sim. Muitas vezes a gente se sente culpada por não conseguir fazer o que a gente acredita que é o certo e a gente paralisa. Mas não pode paralisar, né? A gente a realidade é, a gente não tem alternativa, a gente tem que continuar. Porque você não pode desistir. Vai Sim. devolver o filho na maternidade? Não é uma opção. Com o tempo, a gente vai aprendendo e percebendo as sutilezas, as nuances, né? O que consegue, o que não consegue. Você passa a observar mais, a entender mais, coisa que eu não conseguia, né? Hoje em dia, até a gente amadurece nesse sentido também, Sim. né? Então, o tempo de processamento, de resposta, tudo isso a gente aprende, porque eu não sou terapeuta, eu não sei. Então, assim, as terapeutas ensinam pra gente como é que a gente tem que fazer. E aí a gente vai fazendo de pouquinho, mas a gente vai conseguindo. A questão é não desistir. É difícil, é cansativo. É, até hoje. Mas a gente só percebe isso quando a gente tá junto com eles. Entende? É isso. Isso nenhum dinheiro compra. Esse tempo que a gente tem com eles, essa dedicação que você tem, quando você bate o olho na Letícia, você percebe, quando você olha o Arthur e você percebe, ele não tá legal. Quando o Gabriel coloca o rosto meio de lado e estica a mão, já deu, entende? É isso. E por que que a gente, né, decidiu falar sobre isso? Porque a gente precisa começar desde pequenininho. Isso. Porque a gente colhe aquilo que a gente plantou. É. Né? O que a gente plantou neles pequenininho, a gente colhe. Eu, como mãe ainda de criança pequena, pra mim, esse evento foi transformador. Eu tô chorando só o dia inteiro. E eu queria que todas as minhas amigas, assim, eu fico pensando nas minhas amigas que também estão lá e que passam também essas aflições muito pequenininhos, graus distintos, às vezes não oralizado, e essas incertezas, essas angústias, né? E aí eu me deparei com tanta gente maravilhosa que isso acalmou tanto o meu coração que eu queria, tipo assim, distribuir isso para todo mundo, sabe? A gente precisa aproximar. E por que é tão importante esses eventos, essas gerações aqui, né, se encontrarem? Para ir fortalecendo mesmo. Falar, não, peraí, porque quando eu vejo o Gabriel... Pode dar quando certo, eu vejo entende? a Letícia, quando eu vejo o Nicolas, hoje o Dudu, que é o Dudu Memoriza, falei com ele também, a Giovana Cariri também,
A Jessi. Eu não falei com a Jessi. Não falou com a Jessi? A Jessi não estava. Mas ela não teve muito bem ontem. Isso. Então... Mas é isso, é saber que existe vida após o diagnóstico. Exatamente. Existe a possibilidade de uma pessoa autista ser feliz do jeito dela. Quem disse que precisa fazer faculdade? Eles se encontraram aqui, gente, é muito lindo. Não é? A Letícia se achou, ela tá muito feliz. Não, a Letícia andando nesse corredor aqui, até Eu não sabia nem onde era que até ela o tava. peito, Até a pose, né? até o peito estufado, É, não é? toda- Assim, o meu lugar Toda é segura. segura. Exato. Verdade. Gente, assim, olha, eu fico arrepiada. Eu passei o dia chorando. Foi assim, visceral pra mim isso. Porque, tipo, eu olhei pra todos esses e falei assim, então vai dar certo. Porque, olha que coisa linda, olha quanta Mas gente é isso, maravilhosa. Mirella, eu também vi assim, porque eu acompanho o Nicolas desde pequenininho. O Nicolas se hospedou lá em casa com a Anitta, né? Então, assim, ver a evolução dele, meu Deus do céu, é maravilhoso, porque aí eu consigo também. A Anitta não conseguiu. O que tu fez? O que tu faz? Que eu também vou fazer. E aí é não deixar de estimular dentro de casa. Isso. O segredo é esse. É a família. É a base, né? A minha realidade ali... E olha que Rio Preto não é uma cidade pequena. Rio Preto tem 500 mil habitantes. Mas na nossa região ali, assim, a nossa realidade é de mães que não têm condições financeiras, então tiveram que modificar a vida ali e assumir um papel mais ativo. E tem também, do outro lado, mães que têm, famílias que têm condições financeiras, conseguem proporcionar o que tem de melhor na região para as crianças, mas que não digeriram isso. E muitas se voltaram para a carreira, então profissional, e né, como um escape, né? E o que eu vejo? Eu vejo que essas que têm toda a estrutura, todo o tratamento programado da melhor forma, as crianças também foram desenvolvendo isso de N níveis. Foram desenvolvendo, mas chega num platô. Porque aquele platô é o platô da família. Isso não é feito, né? Enquanto essas aqui, que às vezes tinha uma fono boa, uma vez na semana, os outros tudo malemar, meio caquético, você pega informação e você meio que implementa do jeito que dá, né? Mães atês, do meu grupo um monte, são as mães que são atês, então cidadezinha toda pequenininha, não tem, então você pega a supervisão e você fica atê, ponto, né? Uhum. E que a evolução dessas crianças, por quê? Porque a gente tá ali junto fazendo, final de semana, é uma festinha, é no shopping. É a tal história da intervenção intensiva. É isso. Né? Que não está ligada a dinheiro. E a gente volta porque a gente começou dizendo, isso não é uma questão de dinheiro, é uma questão de disposição e disponibilidade. Você precisa estar disposta a... A ciência comprova através de uma série de estudos que pessoas que têm grande evolução têm a família envolvida. A família envolvida. Não, verdade. é sempre, é uma regra absoluta. Você pode perguntar isso, eu já fiz live com um monte de profissionais, os melhores do Brasil, e todos eles são unânimes em dizer, um grande desenvolvimento sempre está atrelado a uma família que se envolve. Isso. Gente, profissionais estão dizendo, a ciência comprova, a gente vivenciou isso, né? Você tem vivenciado isso com o Arthur. Tá esperando o quê para se envolver de fato com o desenvolvimento do seu filho? Vale a pena. É cansativo? Óbvio. Todo dia dá certo? Não dá. Gente, mas vale a pena Mas demais. vale a pena. Eu queria que vocês vissem, né, essas pessoas que estão aqui hoje, sabe? Como uma motivação do tipo, meu, é isso, sabe? isso. É isso, sabe? Então, vamos lá, de novo, amanhã, mais um dia, né? Porque deu muito certo. E até o nosso olhar do que é o certo, do que é o sucesso, do que é a felicidade que eu quero pro meu filho, do que é a felicidade e o sucesso para mim, né? A gente ressignificar todo esse olhar, né? Foi uma coisa que eu sempre busquei na Letícia, a questão dela se sentir bem, ser feliz, né? Não adianta ela querer ser o que eu quero. Pra quê? Não. Exato. É muito egocentrismo nosso, né? Achar que um filho vai nascer só para cumprir nossas expectativas, né?
Mas, Tipo, infelizmente, tem muitas famílias que ainda pensam muitas. Tem gente que nem Muitas. sabe o que é da vida, né? Então joga Sim, tudo no no colo filho. dos filhos. Mas assim, Tipo, não, de ele verdade, não tá aqui o que pra todos cumprir nós isso. procuramos nossos filhos? Não é que eles sejam felizes. Isso. E quem diz que a felicidade tem uma forma pré-estabelecida? Cada um vai ser feliz do seu jeito. A Letícia desenhando, o Gabriel pintando, o Arthur pulando, o outro tirando foto, o outro jogando videogame, enfim. Né? O nosso papel de pais é isso. É proporcionar as melhores condições para eles serem felizes do jeito deles. É isso, gente. Se capacite dentro das suas possibilidades, se informe, se empodere disso, tome a dianteira, um papel ativo na estimulação da sua criança. É muito difícil no começo a gente entender, mas depois fica meio que orgânico, né? Eu acho que eu nem sei mais dar A gente um vai banho pegando o sem jeito estimular da algum coisa, negócio. né? Tipo, eu já nem sei mais o que é fazer um negócio sem estar dando, né? Tipo, porque... Brincar por brincar, né? É. Sempre tem um É objetivo. prioridade, não sei. é prioridade mesmo, sabe, Mirella? Assim, eu moro em Teresina, no Piauí. Eu nunca imaginei estar aqui, porque as nossas condições financeiras são para a Letícia, mas eu coloquei os pés no chão esse ano e disse pro marido, a Letícia precisa ir pro teatro. E nós estamos aqui. Então, ela tá muito feliz. Gente, ela ter visto eles, assim, a Jessie, que ela só se falava online, o Dudu só se falava. Eles estarem juntos, meu Deus, eu tô encantado. Ela é outra menina junto com eles. Eu não sei quem tá mais feliz, se são eles ou a gente. Não, eles andando em bando aqui Isso, no corredor. Exato. Né? Tipo, a minha Isso. galera, né? Aqui eles não são Ai, diferentes. Eles não precisam se isso. enquadrar a uma turma. Eles podem ser diferentes, eles fazem parte da turma. É a turma deles, do jeito deles. Isso é incrível. Então, assim, quem não teve a oportunidade de estar aqui, precisa vir, porque é transformador. Foi a palavra que você usou. É transformador, né? E a gente fica emocionada de Emocionada verdade. demais. Que a história da Deli me inspira, minha história te inspira, a sua história inspira tantas outras pessoas. E a gente chega junto no mesmo lugar com os nossos filhos, né? Na felicidade deles. É e a isso. nossa também. Perfeito, Verdade. meninas. Vocês são espetaculares, divas, musas, masters, blasters. Muito obrigada, é muita admiração por vocês duas. Adélia, eu vou te trazer mais vezes. Tá entendendo? Nem doeu, Tá né? Fala entendendo? sério. Eu vou te trazer mais vezes, mulher. Sabe? Porque, assim, eu tenho um fraco por mães, né? Tem muitos profissionais, né? Mas sempre a minha conexão é com mães. Porque a gente é mãe. É isso. Quando o Outpod nasceu muito da minha solidão como mãe. De querer achar outras mães também, né? E de querer compartilhar. E, de novo, porque a gente sabe que a mudança que a gente quer para os nossos filhos só vai acontecer no coletivo. Isso. Só no coletivo. Não tem outro caminho. Então, a cada um, dentro da sua forma, da sua possibilidade, tentando contribuir para pulverizar, né, as informações adequadas, desmistificar, tirar tabu, né, conscientizar e também motivar você que tá aí, tipo, vem comigo, vamos, Bora. né, bora. Vale Não a tô falando pena. que é fácil, mas, cara, vale muito, muito, muito a pena. Muito obrigada, meninas. Tamo junto. Tamo junto. Ó, mas o autismo trouxe pessoas espetaculares pra minha vida. A gente, eu costumo dizer que, assim, a gente conheci muita gente incrível, sabe? Parece que, sei lá, Deus coloca, assim, todo mundo juntinho, né? A Mirella eu não conhecia, eu disse, Dani, tu tem um contato da Mirella? Tenho, eu passo, eu disse, eu gostei, então bora lá. É assim, é a gente multiplicar o conhecimento, juntar as pessoas boas que gostam de ajudar, né? Compartilhar, né? E eu acho que é Porque isso que a gente quem faz. vive o que a gente vive vai entender, né? E aí um vai Só. dando força pro outro, a gente chega longe junto. É isso. Bora lá. Obrigada, Tudo meninas. chorou. Tudo 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 chorando. Ai, vocês devem estar chorando em casa aí Mas se não também. tiver chorando, chora Tudo também, que é bom banana, chorar. é isso mesmo. Já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Um beijo. Tchau, tchau.